Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gerlânio Freitas e nós vamos para mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos o exemplo do final de taxa, né? Que é o final de taxa e como fazer nossas marcações e entradas, tá? Antes de mais nada, eu queria pedir a sua colaboração para que, se você gostou desse vídeo, você possa curtir, possa comentar e também compartilhar com mais pessoas, tá bom? Vamos para o nosso conteúdo. Na verdade, o que é final de taxa? Como o próprio nome já diz, é a vela que finaliza o preço. Beleza, sabendo disso, como é que a gente identifica essa vela agora? Tá? Qual o padrão dessa vela? Bem, no caso do exemplo da compra, final de taxa de compra, a parte careca é na parte superior. Tá? Então, nós temos aqui o nosso fechamento. Parte careca é o fechamento da vela de final de taxa de compra. No caso da venda, é o contrário, tá? Nós temos o fechamento da vela na parte careca, ou seja, na parte inferior aqui embaixo. Tá bom? Então, esses são os dois exemplos aqui que temos do nosso final de taxa. Final de taxa de compra e final de taxa de venda. Sabendo disso, agora nós vamos aprender como que a gente faz a nossa marcação no gráfico, tá bom? Eu vou apagar aqui o exemplo da venda e vou exemplificar aqui no caso da compra, tá? Nós fazemos nossa marcação exatamente no seu fechamento aqui, tá? E ainda essa taxa vai se tornar tão forte quando um preço conseguir romper essa área aqui e deixar um novo pavio. No futuro do gráfico, se o preço, a segunda vela que for surgir aqui, ela conseguir buscar essa região dentro dos 15 segundos iniciais do preço, nós pegamos aqui a nossa continuação do movimento, tá bom? Então, a vela, nos 15 segundos iniciais, ela tem que buscar a nossa região e ela tem que continuar subindo, tá? Lembrando que a nossa zona de toque, né, vai ser exatamente nessa região aqui, quando a vela tocar nessa defesa dentro dos 15 segundos iniciais, tá? E no futuro do gráfico, se o preço conseguir reverter aqui, ó, e vir buscar nossa região lá de defesa do nosso final de taxa, um pico de vela, melhor ainda, nós teremos também aqui a nossa entrada de compra, tá? Por mais que a vela termine vermelha, mas se ela der um pico de vela na nossa marcação aqui de defesa aqui, a gente pode pegar também a nossa entrada de compra, exatamente nessa região aqui, tá bom? Agora suponhamos que o preço ele travou aqui nessa região, tá? Segunda vela surgiu lá e agora o preço ele vem e trava exatamente nessa região aqui da nossa defesa do final de taxa lá atrás. Temos uma leitura aqui do preço reverter, tá bom? Porque o preço não conseguiu romper a nossa defesa do final de taxa. Então ele tem que permanecer acima, tá bom? Outro exemplo também que temos, pessoal, é que é o seguinte: se porventura, né, o preço vem e consegue romper a nossa região aqui, o que eu aconselho vocês a fazer é, todo rompimento, espere sempre uma confirmação, tá bom? No caso aqui, a confirmação desse modo aqui é essencial para nós, tá? No caso, a gente vai pegar a nossa continuação do movimento de baixa aqui, tá bom? Porque o preço é como se ele tivesse rejeitado lá aquele lote lá em cima lá de compra e permaneceu abaixo do nosso final de taxa, então o preço tem que continuar caindo aqui, tá? Lembrando que sempre é bom esperar uma confirmação para que a gente possa pegar uma entrada com mais segurança, tá bom?
E aí suponhamos que o preço agora ele está continuando de baixa. E novamente o preço volta naquela região lá, tá? O preço continua aqui. Só que agora o preço novamente reverte, ó, em busca lá da nossa defesa. Se o preço consegue retornar, ficando acima do nosso final de taxa, nós temos aqui a nossa leitura de continuação do movimento. Tá bom? A nossa continuação do movimento aqui. Tá bom? Então esse foi o exemplo da vela de compra, o final de taxa de compra. Veremos agora o final de taxa de venda. Tá? No caso da venda, suponhamos que a gente tem aqui a nossa vela de final de taxa e o preço agora ele consegue romper aqui, ó, trabalhando abaixo, tá? Lembrando que nossa marcação vai ser na parte careca da vela, do final de taxa lá atrás, tá bom? E aí o preço, suponhamos que o preço agora, a outra vela que surgiu aqui, se dentro dos 15 segundos iniciais, o preço vir buscar a minha região de defesa aqui, no final de taxa, eu tenho a minha leitura de continuação do movimento, tá? Perdão, é vermelha essa vela. De continuação do movimento. E aí o preço vai ter que pagar a nossa taxa, né? É justamente nessa região aqui. Agora vamos supor que o preço vem novamente e consegue reverter aqui, ó. E o preço para agora lá abaixo do nosso final de taxa. Ele não consegue retornar para cima. A leitura que temos aqui, pessoal, é do preço continuar caindo aqui, ó. Tá bom? Porque o preço ele não conseguiu romper a nossa defesa do final de taxa. Percebe que ele para abaixo aqui, ó. Essa vela consegue terminar abaixo do nosso final de taxa aqui. Automaticamente nós temos uma reversão do movimento, tá? Agora suponhamos que o preço reverteu novamente, tá? O preço ele reverte aqui novamente e consegue romper o nosso final de taxa aqui, consegue romper. A leitura que temos na próxima vela é de o preço continuar o movimento de alta. Bom, ele vai continuar subindo. Lembrando que a nossa entrada vai ser exatamente nessa região aqui. Tá bom? Bem, pessoal, esse foi o exemplo aqui do final de taxa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, peço novamente para que, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você curta, você possa comentar e também compartilhar com mais pessoas, tá? Até a próxima.